Quero desejar a cada um que já está sintonizado aqui nessa emissora para acompanhar a nossa programação a partir de agora. Eu sou Leila Leal, estou com o Evandro Leal e juntos estamos aqui com o Espírito Santo e os santos anjos de Deus para abençoar o nosso programa de hoje. Então, boa tarde a todos, a paz, a graça, o poder de Deus, as bênçãos divinas sejam derramadas sobre sua vida. Que bom, nós novamente estamos juntos em mais um programa para estudarmos a palavra de Deus e hoje vamos iniciar a palavra de Deus no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Vamos iniciar aí a nossa leitura a partir do capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Então convido você já a ir abrindo sua Bíblia, abrindo seu coração, seus ouvidos, abra os seus olhos para enxergar a bondade e a misericórdia de Deus, abra sua mente para o Espírito Santo habitar em você e assim você ouvir a voz de Deus falando no seu coração. Que bom que estamos juntos. Evandro, uma boa tarde para você, como é bom estarmos juntos novamente. Lembrando que nós temos o nosso canal no YouTube, não é isso? Exatamente. Boa tarde, Leila. Boa tarde a todos os ouvintes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A paz do Senhor esteja com cada um de nós. Exatamente. Acesse o canal no YouTube, pega seu celular, computador, televisão e vai lá, digita no YouTube, na barra de pesquisa, Novo Tempo, espaço Santa Cruz. E lá terá um logo adventista em azul e branco e que terá todos os vídeos anteriores em formato de áudio para você ouvir e ouvir quantas vezes quiser. Deixe seu like, seu comentário e ative as notificações e se inscreva para não perder nenhum vídeo no canal. Isso mesmo. E além disso, Evandro, podemos também, a gente sempre tem falado aqui, podemos orar por você, podemos lhe prestar uma assistência emocional, espiritual, estudarmos a Bíblia com guia de estudos bíblicos totalmente grátis. Então você tem total acesso a nós. Então fale conosco, mande sua música, mande seu pedido de oração, que nós estamos aqui para lhe ouvir. Falando em ouvir, no início do nosso programa nós vamos ouvir aquela música especial que fala aos nossos corações e aquela introdução para o estudo do capítulo de hoje. Então fica na nossa sintonia que o programa está imperdível. Voltamos já.
Cultura FM. Tá todo mundo ouvindo. Cultura FM. Sabe, existem muitas pessoas que classificam as histórias bíblicas como lendas. Para alguns, elas são simplesmente histórias que foram inventadas por um grupo de pessoas e se perpetuam através dos séculos. Porém, existe um importante ponto que é ignorado por essas pessoas. Uma história mentirosa não perpetua se seus ouvintes estão próximo da história verdadeira. Por exemplo, se eu te falar de uma história que aconteceu há 300 anos atrás, em um país bem distante do seu, é bem mais difícil de você confirmar se tal relato é verdadeiro ou falso. Porém, se eu te falar de algo que aconteceu no seu bairro neste ano, aí você certamente pode confirmar se minha história é verídica ou não. Pois bem, o Novo Testamento relata eventos muito próximos de sua confecção. Ou seja, as cartas enviadas pelos apóstolos alcançaram um público que vivia perto, tanto geograficamente quanto cronologicamente, dos eventos nelas citados. Por exemplo, a morte e a ressurreição de Jesus, se fossem mitos ou histórias inventadas, não teriam sido acreditadas pelos ouvintes dos apóstolos, pois eles viviam próximo de onde tudo aconteceu. Na segunda carta que Pedro escreveu, no primeiro capítulo ele confirma a veracidade dos eventos que ele cita. No verso 16 lemos: Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo de fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Sabe, a Bíblia contém relatos reais de fatos que realmente aconteceram. Então, se o conteúdo nela é real, suas promessas também são. O Jesus real relatado nas páginas sagradas da Escritura ainda hoje pode ouvir sua oração. Basta você acreditar. Já estamos de volta após essa música belíssima, cantada pelo Adoradores 3, Tua Palavra. É só Tua Palavra que nos dá força, né? Então essa é a Palavra de Deus que faz efeito na nossa vida. Então que essa mesma palavra que nós vamos ler e estudar agora cause um efeito na sua vida, um efeito transformador. E para dar início às nossas leituras de hoje, dos versos que nós vamos ler, convido você a começar, baixar sua cabeça, onde você estiver, fechar os olhos e vamos falar com o autor deste livro. Pai querido, Pai amado, Pai nosso que estás nos céus, primeiramente somos muito, muito gratos a Ti, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu amor, e por Tua palavra na nossa vida. Só Tua palavra que nos dá força, nos dá fé, nos dá coragem para prosseguir neste mundo. E sabemos que é Tua palavra, é Tua voz falando aos nossos corações e cuidando de nós. Então aceite nossa gratidão. O que nós tivemos de pedir hoje, Senhor, é o Teu Santo Espírito, que habite em nós, que nos ilumine, que nos molde conforme o Teu querer, que nos inspire e capacite a estudar essa palavra com espírito de humildade, de mansidão, e que tenhamos a vontade, o desejo de Te obedecer, reconhecendo o Seu amor. Fique conosco neste momento, nos dê Tua bênção especial, abençoe também aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para 2 Pedro capítulo 1, mas antes vamos só recapitular de maneira breve o que nós estudamos na semana passada, semana retrasada, aliás, em 1 Pedro capítulo, o último capítulozinho foi o capítulo 5 de 1 Pedro, e lá foi um capítulo curto, 14 versos apenas, mas teve muito que falar no nosso coração, onde Pedro esclareceu quais são os nossos deveres em relação ao ministério, a missão que Deus nos confiou, a mim e a você, e que essa missão perpedure em nosso coração, em nossa vida. Ele falou também dos vários conselhos, os votos, as saudações finais e a bênção
em relação à sua carta. E ela até mencionou alguns que estavam juntamente com ele, que nem Silvano, que era Silas, e que ele nos chama, o próprio Pai nos chama para a glória dele. E ele desejou a paz e a graça para todos que estão lendo sua carta. A segunda carta de Pedro são praticamente 21 versos, são exatamente 21 versos, em que nós vamos explanar neste momento e entender o que Pedro quer nos dizer. Para início da nossa leitura, vamos para o verso 1 e 2, onde ele faz o famoso prefácio, a saudação, a introdução à sua carta. Esses 2 versos vai apresentá-lo um pouquinho mais. Leia junto comigo, que diz o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Uma das coisas que a gente observa, Evandro, é que até o próprio Jesus falou, lá em João 17, que nós devemos conhecer Deus. E esse conhecimento é através da nossa comunhão com Ele, não é isso? Muito bem, é muito interessante analisarmos e entendermos o contexto de 2 Pedro, que remonta basicamente ao mesmo período da primeira carta. Veja, 1 Pedro, a primeira carta, ela foi escrita em Roma, aproximadamente no ano 64. Já a segunda carta, ela foi escrita um pouco mais depois, no período de 64 a 68 depois de Cristo. Note que ela foi escrita quando Pedro estava preso em Roma e um pouco antes da sua morte. E lembramos como Pedro foi morto. Ele foi morto crucificado de cabeça para baixo. E é interessante que vamos ver mais à frente, mas não só adiantando, mas no verso 14 aqui do capítulo 1, a gente vai perceber que ele escreve um pouco antes da sua morte. Então, quando a gente estudou 1 Pedro, todos os 5 capítulos do primeiro capítulo, da primeira carta, vimos que ele, enfaticamente, ele quer fortalecer os cristãos da Ásia Menor, atual Turquia, que eles eram perseguidos constantemente. Já nessa carta, a segunda, ele combate a corrupção intensa e interna de heresias. Já a primeira já focava nas provações externas. Então, a segunda carta nos alerta sobre falsos mestres também, que a gente vai ver no capítulo 2. Então, resumindo, foi escrita entre aproximadamente 64 a 68 e ela combate diretamente todas as corrupções internas, melhor falando, enquanto a primeira focava nas provações externas. Muito bem, Evandro. Quando ele disse aí no versículo 2, a graça e a paz sejam multiplicadas. Isso quer nos dizer que nós devemos crescer e multiplicar. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa é a saudação que Pedro faz já no início da sua carta, e às vezes também eu cumprimento a cada um de vocês também com essa graça, e que seja multiplicado esse conhecimento. E para multiplicar esse conhecimento precisamos tirar tempo. Não é em nossa fé que devemos confiar, porém nas promessas de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nossa fé vacila, não é? Nossa fé diminui, às vezes até nossa fé some. Mas é confiar nas promessas de Deus. Quando nos arrependemos de nossas transgressões passadas, os nossos erros, contra a própria lei de Deus, aos seus mandamentos, a tudo que Ele promulga, e resolvemos prestar obediência no futuro, nós devemos crer que Deus, por amor de Cristo, nos aceita e perdoa nossos pecados. As trevas e o desânimo virão. Às vezes, ao coração vão ameaçar aí nos vencer, a falta de fé, o desânimo, mas não devemos rejeitar nossa confiança. Precisamos conservar os olhos fixos em Jesus, sentindo ou não. Nós devemos procurar cumprir fielmente cada dever conhecido
e então calmamente descansar nas promessas de Deus. Então, mais do que fé, confie. Podemos não sentir hoje a paz e a alegria que sentimos ontem, mas nós devemos, pela fé, pela confiança, segurar a mão de Deus e confiar nele tão completamente nas trevas como na luz. É confiar em Deus, mesmo nas situações difíceis, e continuar confiando nas situações de alegria e de facilidade. Satanás, ele poderá até sussurrar: olha, vocês são pecadores demais para que Cristo os salve. Embora reconheçam que são realmente pecadores indignos, vocês podem enfrentar o tentador com esta declaração. Dizer assim: olha, pela virtude da expiação, do perdão de Cristo, reclamo o próprio Jesus como meu Salvador. Então, não permita que Satanás jogue seus pecados na cara, porque Cristo nos dá a sua maravilhosa graça. Então, se permitíssemos que nossa mente se demorasse mais sobre Cristo e o mundo celestial, acharíamos um poderoso estímulo e até amparo em guerrear as batalhas do Senhor. Quando por tão longo tempo se permitiu a mente repousar somente em coisas terrenas, aí sim, gente, é difícil mudar os hábitos do pensamento. Se você focar muito no problema e muito nas coisas dessa terra. Aquilo que os olhos veem e os ouvidos escutam, muitas vezes atrai a atenção e absorve interesse. Mas, se quisermos entrar na cidade de Deus e olhar para Jesus e sua glória, precisamos nos acostumar aqui a contemplá-lo com os olhos da fé. A santificação, gente, é uma obra progressiva, não é de uma hora para outra. Isso é um processo, é todo dia um pouco. Os passos sucessivos são postos perante nós na palavra de Pedro, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e aí com a virtude conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então eis aqui um procedimento pelo qual nós podemos ter certeza de que jamais cairemos. Então, aqueles que estão assim, trabalhando sobre o plano de adição de obter as graças cristãs, terão a certeza de que Deus operará de acordo com o plano de multiplicação e assim lhe assegurar os dons do seu Espírito. Então, com a saudação de Pedro no versículo 2, que a graça seja multiplicada no conhecimento de Jesus. Passe tempo com Ele, conheça esse Jesus, conheça esse Deus, que sem sombra de dúvida ele tem muito para lhe mostrar e tem um céu para lhe dar. Quando Pedro diz multiplique, é no sentido que se você aprendeu um verso da Bíblia, qualquer coisa hoje, amanhã você aprenda outra, e depois da manhã mais outra, e você vai multiplicando no conhecimento e na presença de Deus. Então não fique fadado e preso a um só conhecimento que você tem. Eu conheci isso dos meus pais, eu vivo assim e vou morrer assim. Não, irmãos. Busque mais e mais. Todo dia aprender algo de Deus, algo da Bíblia, algo da fé, da oração e qualquer coisa. Todos os dias tem que ser uma caminhada. Isso mesmo. Vamos seguir aqui a nossa leitura agora no versículo 3, onde ele fala da prática progressiva das graças cristãs e quais são os seus resultados. É aquela coisa de perseverar. Versículo 3 até o versículo 11, diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança,
a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evandro, tudo tem um preço. Queremos ir para o céu, queremos as bênçãos divinas, mas nós devemos fazer a nossa parte. E aqui Pedro deixa muito claro qual é o nosso proceder. Primeiramente, como ele disse, apegar-se a Jesus, conhecer, deixar o Espírito Santo nos dominar através do conhecimento da palavra. E esse dominar, no verso 13, ele é bem enfático, porque só o poder de Cristo, a presença de Cristo, nos dá tudo o que a gente necessita para essa vida e para fazer boas ações. E é por meio do conhecimento que você busca de Cristo, que você conhece a Cristo, daquele que te chamou para a própria glória e virtude. Então perceba, esse verso 3 dá um sermão, dá muitas palavras, porque é muito interessante. O poder de Cristo é necessário para que você tenha uma vida saudável, correta e piedosa para ajudar o próximo, porque através desse poder é que você conhece o próprio Deus que te chamou para a própria glória, para a glória virtude, para pregar as novas boas. Veja no verso 4, dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Não é pouca coisa, não é muita coisa, preciosa, para que por elas vocês possam se tornarem participantes da natureza divina, ou seja, serem cristãos de verdade e fugir de tudo que há errado no mundo, que é o que causa a cobiça. É interessante que o ponto que iniciou o pecado no coração de Lúcifer foi justamente isso, e Pedro dá o remédio para não ter isso. Isso, então enfatizando aqui o versículo 4, Evandro, você disse bem aí, essas preciosas e grandes promessas de Deus, que a gente se torne co-participante da natureza divina. Então nós devemos fazer a nossa parte. Porque Cristo ele é uma fonte aberta e inesgotável da qual podemos beber, não é verdade? E beber mais. E sempre encontrarmos novo abastecimento. Porém, ninguém jamais virá a ele, a não ser os que são atraídos por seu nome. Ninguém se alimentará do pão da vida que desceu do céu, ou beberá da água da vida que procede do trono de Deus, exceto aqueles que se submetem às súplicas do Espírito Santo. Então, uma vez que Deus concedeu os tesouros do céu no dom do seu Filho unigênito, como pode escapar o pecador que negligencia tão grande salvação e despreza a grande provisão de Deus? Não tem como. Então, a justiça divina ela se manifesta na condenação de todos os que decididamente são impenitentes, são descrentes, são rebeldes. Então não haverá justificativa para o pecador que deliberadamente rejeita e negligencia tão grande salvação. Então ele diz, você vai sim ser co-participante da natureza divina, as promessas de Deus serão sobre sua vida, mas não pense que é de todo jeito ou do jeito que você quer. Há uma submissão à palavra de Deus. O dom da vida ele é liberal. Ele é oferecido de forma graciosa e alegre à humanidade caída. Por meio de Cristo, nós podemos nos tornar participantes da natureza divina e obter o dom da vida eterna, pois ele é abundante, conhecido e concedido a todos os que buscam pelos meios apontados por Deus. Então, ao contemplar Paulo, por exemplo, as maravilhas da redenção e a insensatez daqueles que não coincidiam com a sua natureza, ele exclamou, ó insensatos, quando ele escreveu para Gálatas,
que vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Então Paulo está dizendo, olha gente, não adianta você querer levar a vida cheia de regalias do jeito que você quer e ainda querer depois o céu. Então os que perseguem, os que prosseguem pelo passo a passo, em conhecer a Jesus, saber que suas saídas são preparadas como a alva, todos os que recebem as preciosas joias da verdade se apressarão para comunicar o conhecimento de suas riquezas em Cristo àqueles que os cercam. Ao permitirem serem atraídas por Cristo, aceitarem a Jesus como sofredor real na cruz do Calvário, as pessoas então entrarão em unidade com Cristo e se tornarão eleitas de Deus, não pelas próprias obras, mas por meio da graça de Cristo. Pois todas as suas boas obras, elas foram realizadas por meio do poder do Espírito de Deus. Tudo vem de Deus e não de si mesmas. O fruto que nós devemos produzir é o fruto do Espírito. Nosso fruto deve permanecer, ser de tal forma que não pereça, mas produza a sua semelhança uma colheita preciosa. Quer ser semelhante a Cristo, como Paulo aqui, como Pedro, aliás, disse? Então se aproxime de Jesus. Quer ter a mesma natureza que Cristo? Tenha comunhão, obediência com a palavra de Deus. E para ter essa comunhão, ele fala duas palavras que é repetido no verso 5 e no verso 10. No verso 5 ele fala, por isso mesmo, empenhe-se. No verso 10, portanto, irmãos, empenhe, ou seja, faça força, faça esforço, dedique-se a buscar a Cristo. Porque, Leila, você que é professora precisa conhecer mais sobre a área. Eu que sou radialista preciso buscar mais sobre a área. O mecânico precisa buscar mais sobre a área. E para ser cristão não precisa buscar mais de Deus? Precisa. Então precisamos nos empenhar, acrescentar isso na nossa vida. E aí ele faz um acréscimo de que isso vem isso, depois vem isso, porque quando você se empenha a ter mais fé, vem virtude, do virtude conhecimento, conhecimento domínio próprio a perseverança. Ou seja, um vai puxando o outro, sabe? E essas características do verso 6 e 5 vêm juntamente para que a gente não seja, na verdade, inoperantes e improdutivos. Ou seja, quer buscar a Deus, quer trabalhar para Deus, quer pregar, quer cantar, quer trabalhar na obra do Senhor, pratique na sua vida o verso 5 e o verso 6. Busque conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Assim você não será improdutivo. Agora, se você não buscar, você vai ficar cego, olhando só para você mesmo. Uma coisa puxa a outra, né? Aqui ele está dizendo, se você obtém o domínio próprio, aí o domínio próprio você vai perseverando mais, quando mais você persevera, mais você se torna uma pessoa piedosa, e quando mais uma pessoa piedosa, mais você tem amor fraternal e assim sucessivamente. Uma coisa puxa a outra, tá? Então essas coisas existem para que para que o Espírito Santo habite em nós e vá aumentando, e vá se multiplicando, vá trazendo mais frutos ainda para as pessoas e que as pessoas vejam em nós o próprio Jesus Cristo. As suas ações as nossas ações, aliás, sejam semelhantes às ações de Jesus. E assim nós vamos crescendo. E isso é a pergunta de muitos irmãos. Por que eu não consigo pregar? Por que eu não consigo cantar? Trabalho do Senhor. Eu tento fazer, mas não dá certo, está fraco. Olha aqui a resposta. Busque todos esses conceitos que um puxa o outro, que de acordo com o verso 8, assim você não vai ficar inoperante e improdutivo. E de acordo com o verso 11, assim você vai estar ricamente provido para entrar no reino do céu do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como você faz assim, o prezinho, ensino fundamental, fundamental 2, ensino médio, faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, e vai se especializando cada vez mais até você ficar bem forte no conhecimento. Justamente. Da mesma forma é com Jesus, tá? Então vamos buscar esse conhecimento, tá bem, gente? Do versículo 12 ao versículo 15, o apóstolo ele dá alguns motivos para por que escreveu essa carta, por que Pedro escreveu essa segunda carta. Versículo 12,
ao 15. Ele diz assim, por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. A gente nunca esquece, Evandro, que Pedro ele foi uma testemunha ocular. Ele andou com Jesus, viu seus milagres e ele mesmo também fez alguns milagres, porque Jesus deu esse poder a ele. Então, aqui ele está usando até aquela mesmas palavras assim, digamos, as mesmas situações que Jesus passou. Jesus fez toda a sua parte, 3 anos e meio pregando, ele foi disse, gente, sigam, continuem, porque eu não vou ficar com vocês por muito tempo aqui na terra. E foi o que aconteceu. Jesus hoje está no céu e Pedro também disse, eu estou aqui ainda, estou fazendo a minha parte aqui, como ele disse, estou me esforçando, mas vocês também façam o possível, porque eu não vou estar para sempre com vocês. É interessante, porque ele está escrevendo um pouco antes da sua morte, o verso 14, mas o verso 15 é bem enfático, porque eu sei que em breve deixarei este tabernáculo. Quando ele fala esse tabernáculo, ele está justamente falando do seu corpo. Olha também o verso 13, considera importante enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, ou seja, essa pele, esse osso aqui é só um templozinho que logo logo vai se acabar, que logo logo não vai mais existir esse corpozinho frágil, mas logo logo esse tabernáculo será grande, será para a glória de Cristo e estará com Cristo no céu. E olha o verso 15, em me empenhar para que também depois da minha partida, vocês sempre sejam capazes de lembrar dessas coisas. Olha, irmãos, eu estou morrendo, eu vou morrer, meu corpo é frágil, uma cabanazinha, sabe? Mas eu sei que minhas palavras é para você e que você vai se lembrar de alguma forma com o poder do Espírito Santo. Tudo isso que a gente está vendo aqui, Leila, eu e você, a gente pode esquecer algum dia, mas ele falou que pelo poder do Espírito Santo a gente vai lembrar, a gente vai conseguir falar ou aplicar na nossa vida todas essas palavras, e é interessante isso. Ele deixou o seu legado. Com certeza. Então, ele foi claramente, como ele disse, que era mortal, lógico, e ele sabia que iria morrer em breve, mas morreu sabendo que ia deixar o seu legado, a sua missão. E eu acho isso muito, muito importante, que não só ele, como Paulo, como a gente já estudou, os demais apóstolos, eles deixaram o seu legado aqui na terra. O próprio Cristo deixou o seu legado na terra, mas que isso não seja em vão, que a gente lembre, que a gente olhe, que a gente leia, que a gente estude, que a gente pratique o legado dos apóstolos e principalmente o legado de Jesus, tá? Então ele deixa isso bem claro, que o motivo da sua segunda carta foi, digamos assim, para se despedir, porque ele não iria permanecer muito tempo e que em breve iria morrer, mas que ia deixar a missão, ia deixar a palavra de Deus para os seus irmãos e para nós, como nós estamos lendo. E eu pergunto a você, qual é o seu legado? Você tem deixado um legado aqui para as pessoas que você ama? Seu legado na igreja? Seu legado na missão? Pare para pensar. Seguindo aqui nos últimos versos, do 16 ao 21, Pedro deixa bem clara a superioridade da palavra de Deus, que o nosso conhecimento deve aumentar cada vez mais, mas nunca esquecer que o superior de tudo isso é Deus. Vamos ler juntos? 16. Diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai,
quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E aqui finaliza o primeiro capítulo dessa segunda carta do apóstolo Pedro. Ele já começa dizendo, não vos demore a conhecer o poder da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, gente, é urgente. Não deixa para amanhã, não. Estuda a Bíblia hoje, agora, porque esse é o momento, não é isso, Evandro? Com certeza, esse é o momento. Como diz Hebreus, hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Tempo de aprender, de buscar e de conhecer a Jesus Cristo é hoje, é agora. O verso 16 é interessante, que fala que a gente não segue a Cristo como fala, aquela fábula, aquelas histórias infantis e com um contexto. É algo real e concreto que mostra a vinda e o poder do nosso Jesus Cristo. Ao contrário de que a gente foi testemunha ocular dessas pessoas e de todas as ações da Bíblia, diretamente ou indiretamente. Olha o verso 17. Cristo recebeu a honra e glória da parte de Deus Pai quando da sua suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo ou agrado. Interessante que Pedro não estava no momento ali exato quando Deus disse isso para Jesus. Mas ele cita aqui, claro, o Espírito Santo guiando ele e falou isso, a mente dele, para que ele escreva. E olha só o verso interessante, que é o 18, que fala: a gente já ouviu essa mesma voz vinda do céu. Então quer dizer, Leila, que você já ouviu Deus dizendo para você: esta é minha filha amada em quem me agrado? Sim. Você pode não ter ouvido audivelmente, ou claramente, ou literalmente, mas ouviu em situações em que você estava pregando, você sentiu ali a presença de Cristo, Cristo fala ao seu coração, à sua mente. Então, quando você dedica o seu trabalho a Cristo, Deus fala para você: você é meu filho amado e eu me agrado do que você está fazendo. Isso é motivo de motivar, com certeza. Sem dúvida, aumenta mais ainda a nossa fé e nossa confiança. Porque quando a gente se sente um pouco desanimado, um pouco triste, mas vem Deus com seu amor e com seu carinho: olha, eu tenho prazer em você, você só está passando por uma fase ruim, mas isso é muito mais do que você pensa, porque Ele está conosco. Então nós devemos pensar assim, de que quanto mais nós conhecemos a Jesus, não por meio de invenção humana, mas como a palavra realmente rege, como realmente ela da parte de Deus Pai, Ele vai nos ajudar, claro. E como Ele disse até o próprio Jesus ao seu batizado: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado, ou seja, Ele é obediente. Gente, imagina ouvir isso do próprio Deus. Em breve, quando Jesus voltar, nós poderemos sim ouvir as palavras que diz: vinde benditos de meu Pai, tome por herança a terra que está preparada para vocês desde o início da fundação do mundo. Onde Ele pode dizer também que entra no gozo do Senhor, que você é fiel no pouco e sobre o muito Ele vai te colocar. Ou seja, olha aí, Deus reconhecendo o seu esforço de conhecer mais e mais Jesus e se submeter à sua palavra, tá? Então, quando essa voz estiver nos seus ouvidos, ou não literalmente, mas muitas vezes pela própria Bíblia, o Espírito Santo, uma música, um louvor que fale ao seu coração, escute essa voz, dizendo para você se voltar para Jesus, ler as Escrituras, estudar a palavra, colocar em prática
Porque essa palavra não é de vontade humana, é divina. E essa vontade divina é que eu e você sejamos transformados para um dia estarmos habilitados para morar no céu. Isso se assemelha muito, por exemplo, a um pai ou uma mãe que diz para o filho: "Ó, muito bem, meu filho, você acertou, eu me agrado." Ou quando o patrão olha para o funcionário e diz: "Olha, muito bem, funcionário, eu me agrado, você fez um bom trabalho." É a mesma coisa. Deus diz para a gente: "Você é meu filho amado, eu me agrado do trabalho que você está fazendo para mim", sabe? E isso te dá mais espiritualidade, te leva mais para perto de Cristo. E aí entra o princípio do verso 19, que fala que quando buscamos essas firmes palavras, tanto dos profetas como da palavra de Cristo, isso me faz bem se eu prestar atenção à palavra de Cristo, ao que os profetas dizem. E esse verso 19 é basicamente a introdução do capítulo 2, que fala sobre os falsos mestres e a sua destruição. E no verso 20, antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, ou seja, tudo que foi escrito, desde a palavra ênito, no princípio, lá de Gênesis, até a última letra do Amém, lá de Apocalipse, tudo foi dado pelo Espírito Santo. Homens escreveram, de fato, mas nenhuma palavra delas é de interpessoal posição humana. Ou seja, o humano dizendo: "Não, eu vou colocar isso aqui porque eu acho, é minha opinião." Não. Tudo é literalmente a palavra de Cristo. Pois jamais a profecia teve origem de vontade humana, mas homens, falaram da parte de Deus, vindo do Espírito Santo. E aqui já traz a preparação para o capítulo 2 dos falsos mestres que estão vindo. Então saiba disso, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo. Você é um filho amado, você é uma filha amada e Deus se agrada de você. Amém! Muito bom o estudo de hoje. Esperamos que tenha ficado bem claro na sua mente que Pedro está dizendo para mim e para você que nós devemos praticar a palavra de Deus de maneira progressiva, ou seja, dia a dia, todos os dias um pouco, e assim a gente vai alcançando mais ainda os resultados espirituais que Deus deseja. Então ele dá sempre motivos pelo qual nós estudamos a sua palavra. Gente, Pedro disse que ele não estaria muito tempo com os irmãos. Jesus também disse que não estaria muito tempo aqui na terra. E fique claro para mim e para você que nós também não temos todo o tempo do mundo. O Espírito Santo também um dia vai se retirar dessa terra. Então nós precisamos buscar a Deus hoje, agora, porque em breve o próprio Espírito Santo não estará mais nessa terra. E devemos aguardar agora Jesus voltar como eminente juiz. Então, prepare-se para esse dia. Aqui finalizamos então o nosso primeiro capítulo da segunda carta de Pedro. E vamos nesse momento ouvir a palavra com o pastor Michelson Borges, trazendo mais ainda de maneira bem contundente, para ficar bem fixo na sua mente, o capítulo de hoje. E logo em seguida, vamos ouvir Natson Portugal com a pergunta: quem é este homem afinal? Ele disse aqui, Pedro falou no capítulo inteiro, não foi, Evandro, que nós devemos conhecer? Sim. Jesus. Quem é este homem afinal para você? Meu Salvador. Reflita na pergunta da canção, que nós voltamos já já para orarmos por você. Olá, tudo bem com você? Começamos hoje a leitura, o estudo da segunda carta do apóstolo Pedro. É bom lembrar que se trata de uma testemunha ocular de Cristo, um discípulo muito chegado dele, e que, portanto, a sua mensagem realmente é muito significativa, muito relevante e inspiradora para nós. O verso 2 nos diz que o pleno conhecimento intelectual e experimental de Jesus multiplica graça e paz na nossa vida. Conhecer Jesus é sinônimo de graça e de paz. Conheça-o, leia a Bíblia, fale com ele todos os dias. Dos versos 2 ao 4, vemos que o pleno conhecimento de Jesus e uma íntima comunhão com ele nos blindam contra a corrupção do mundo. São como que uma proteção, são a armadura de Deus para nos proteger nessa batalha, nesse combate em que o mundo nos agride com tanta corrupção, com tanta imoralidade, com tantos conceitos e filosofias
que afastam dos princípios de Deus, da palavra dele. Versos 2, 3 e 8, vemos ali que 3 vezes Pedro fala em pleno conhecimento de Jesus. Não nos contentemos com migalhas, com pouco conhecimento. Busquemos sempre o pleno conhecimento, a plena experiência com Deus, com Jesus Cristo. O verso 3 diz que o poder de Deus nos dá tudo de que necessitamos para uma vida de piedade. E Deus nos chamou para uma vida gloriosa e virtuosa. Verso 4, Deus quer que participemos da natureza divina e fujamos da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Nos versos 5 ao 7, vemos que essas qualidades ali expressas revelam uma vida cristã de comunhão, consagração e cristianismo prático. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor são qualidades que precisamos ter. E as teremos se mantivermos uma vida de comunhão com Deus, com aquele de quem essas virtudes vêm. O alvo de toda a virtude é o amor. Sem ele, tudo é sem valor. Verso 9 me fez pensar e lembrar das palavras do grande escritor Gilbert Chesterton. Não é que eles não entendam a resposta, eles não compreendem a pergunta. Deus nos concede visão além do alcance. O pecado nos torna míopes. Sem as qualidades mencionadas aqui nesse verso, ficamos cegos, vendo apenas um palmo na frente do nariz, quando muito. Sem Deus, as pessoas enxergam, mas não veem. Sem Deus, as pessoas até podem ver alguma coisa, mas não compreendem o que estão vendo. Verso 10, não basta ser chamado, é preciso consolidar esse chamado todos os dias. Consolidamos nosso chamado andando cada dia com aquele que nos chamou. Aquele que não consolida a sua relação com Deus anda aos tropeções em uma vida de altos e baixos. Verso 12, solidamente firmados na verdade. É assim que devemos estar, com os pés bem firmados na plataforma firme constituída pela verdade da palavra de Deus. Verso 13, este corpo é um tabernáculo. O nosso corpo atual, o corpo que teremos no céu, esse sim, será uma mansão. 16, como é bom ler relatos confiáveis de fontes primárias. Pedro e os demais apóstolos não falaram de fábulas, mas de realidades das quais foram testemunhas oculares. Os apóstolos viram e ouviram coisas com as quais os patriarcas e profetas apenas sonharam. Que privilégio tiveram eles e que privilégio temos nós hoje de ler o relato deles, o testemunho deles. Verso 19 diz que Pedro tinha como muito segura a palavra dos profetas, e nós faremos bem se prestarmos atenção às profecias. A profecia é como uma luz que ilumina nosso caminho e nos leva até Jesus. Versos 20 e 21, nenhuma profecia provém de interpretação pessoal, mas da revelação de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus com sotaque humano. Não foi pela vontade humana que a Bíblia foi escrita, foi por inspiração divina. Nesse primeiro capítulo de sua carta, de sua segunda carta, Pedro então fala sobre a importância das Escrituras. Fala sobre o fato de que elas não foram dadas por vontade humana, não foi alguém que pensou em algo e quis escrever. Ela foi inspirada por Deus, e os autores foram instrumentos dele em transmitir essas verdades. Então, cada vez que você abre a carta de amor de Deus, a Bíblia Sagrada, você pode ter a certeza de estar lendo ali os conselhos inspirados vindos diretamente de Deus e transmitidos por meio de instrumentos humanos consagrados a esse serviço e à pregação do Evangelho. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado na companhia de Jesus Cristo. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará.
acusações. Sim, fui eu quem o fez ao Calvário subir. Sim, fui eu quem lá na cruz o pregou. Que sem dó e sem pesar causou-lhe tão grande dor. Hoje a mim ele diz: tu tens meu perdão. Quem é este homem afinal? Porque me ama assim. Oh, quanto mal lhe fiz, ele não considerou. Que fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é este homem afinal que me tem tanto amor? Porque me ama assim, eu que o fiz sofrer, ele me perdoou. Sim, fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é este homem afinal que me tem tanto amor? Ele é meu rei e redentor. Sim, era eu quem devia morrer. Quanto amor dar sua vida na cruz para salvar alguém, viu como ele. Você já se fez essa pergunta? Por que Jesus te ama afinal? Qual é o motivo pelo qual Jesus ama você? Por que Deus te ama tanto? A música que Nadson Portugal cantou nos faz pensar, nos faz refletir. Quem é Jesus na nossa vida? Quem é Jesus na sua vida? De fato, ele é só seu salvador, só aquele que vai responder suas orações para lhe dar algo? Ou é de fato o seu melhor amigo, o seu melhor companheiro, o Senhor da sua vida? Quem é Jesus para você? Então reflita, porque Jesus, ele já não está presente entre nós de forma corpórea, mas ele está em espírito e escuta suas orações, sabe das suas necessidades. Então vá até ele enquanto há tempo, porque muito em breve, quando ele voltar, vai voltar como juiz para trazer a recompensa para aqueles que de fato o aceitaram. Que você seja uma dessas pessoas. Fique com Deus, tenha um excelente final de semana, desde já um ótimo sábado, uma semana feliz. Nós voltaremos na próxima semana, se assim eles nos permitir. Um abraço e até lá. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Saiba, meu irmão, que você é um filho amado de quem Deus se agrada.
Saiba, minha irmã, que você é uma filha amada quem Deus se agrada. Por isso, ore comigo, agradecendo a esse Deus maravilhoso que nos conduziu para a grandiosa luz e que futuramente estaremos visivelmente, presentemente, junto com Cristo. Querido Deus maravilhoso Pai, obrigado por nos ensinar, por aprendermos mais da Tua Palavra. Agradecemos pelo livramento, pelas bênçãos, pelo pão, pelo cuidado, por tudo, Senhor, agradecemos. E te pedimos que não falte o pão de cada dia, mas que não falte o pão da vida que é Jesus Cristo na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Aqui estamos nós nos entregando, sabendo que será feita a Tua maravilhosa vontade. Abençoa essa casa, essa família, essa cidade. Oramos em nome de Jesus. Amém.